Olá pessoal, iniciando aqui mais uma edição de nossa UFO News com 5 notícias hoje bem interessantes relacionadas também a uma onda de, digamos assim, de esperança pelo menos, né? De que haja uma abertura sobre arquivos, sobre OVNIs, sobre declarações nesse sentido, entre outras coisas que nós vamos ver hoje. Realmente é importante a gente colocar isso, porque não só eu tenho falado, mas outros também, até cientistas, que entre 2024 e 2025 nós temos realmente a possibilidade de alguma declaração oficial, seja em nível governamental ou de ciência também, de grupos acadêmicos, de que existe vida fora da Terra de alguma forma. Não necessariamente ligado aos OVNIs, mas de alguma maneira, algum tipo de abertura. Estaria bem próximo isso. Então nós vamos ver bastante coisa sobre isso hoje. E vamos começar com esta pessoa aqui. Não é a Hebe Camargo, não, gente. É Trump, Donald Trump. Acaba de dar uma resposta surpreendente sobre a existência de OVNIs, na verdade. Ele diz que foi informado sobre OVNIs quando era presidente dos Estados Unidos, né? Ele afirmou isso para o colunista que é colaborador do Washington Post, o Hugh Hewitt, que é esse que está aí, né? Que também é apresentador de rádio na Salem Media e afiliados da rede, e disse, né, que sim, fui informado sobre OVNIs. Então não é surpresa para ninguém, né, que os presidentes americanos de alguma forma ou de outras nações importantes, assim, grandes, acabam realmente tendo acesso a essas informações. Não sabemos se tudo é passado a eles, né, pelos departamentos de defesa e tudo, mas é sim uma possibilidade, ele afirmou nesse programa. Inclusive, para facilitar, né, a nossa vida aqui, eu vou mostrar para vocês, na internet mesmo, aqui o vídeo, em que ele fala exatamente isso. Tá legendado, foi legendado pelo Rony Vernet, que foi quem apresentou esse vídeo lá no Twitter, né, no antigo Twitter, o X. Vou apresentar para vocês, é 1 minuto só, rapidinho, daqui a pouco eu retorno, pessoal. Two last questions, Mr. President. The UFO issue is back. The Tennessee congressman wants it. What did you learn about UFOs when you were in the Oval? Do you believe in them? That's a very interesting question. Okay. You have believers in that, like you wouldn't believe, and they're very solid people. And then you have people that don't believe. And I really more focused on Russia, and I focused on China, and I focused on North Korea. You have people, though, I will tell you, I interviewed a couple of people from the Air Force, and these guys were central casting perfect guys with their crew cuts, and they walked in, they were handsome as hell. I said, what do you think? And they believe it. I think they believe it. They said they saw it. And so you got briefed on UFOs? You got briefed on them? When you were president, they briefed you on UFOs? I was briefed, yeah. I was briefed. So do you believe them? I always have an open mind, but you know what? I focus on things like China. Bom, está evidente, né, gente, a questão. Bom, ele disse que foi informado. Não falou tudo, deu uma guinadinha ali, mas não, isso, independente do que foi dito a Trump, fica evidente que de alguma forma se fala sobre isso no Departamento de Defesa e tudo mais. Mas essa é uma matéria de meses atrás. Agora no dia 13 de junho, no caso, né, considerando o dia que eu estou fazendo essa gravação, ontem, ele deu uma resposta surpreendente sobre o assunto. Ele revelou se acredita em OVNIs, né, durante uma entrevista com uma personalidade de mídia social, que é o Logan Paul, e foi divulgado na quinta-feira, então, no dia 13. Então, embora ele tenha dito que não acredita pessoalmente em OVNIs, da mesma forma que nessa outra entrevista aí, reconheceu que o crescente contingente de pessoas dentro e fora do governo que acreditam na existência de alienígenas pode ter razão. Isso ele afirmou. Então, o Trump descreveu reuniões com pilotos militares que tiveram encontros estranhos, com fenômenos anômalos não identificados, como o governo se refere a eles hoje, né, que são os WAP, né, ou FUNI em português. Trump lembrou de ter sido informado com as seguintes palavras, né? Eu me encontrei com pilotos, tipo bonitos, Tom Cruise, mas mais alto, gente linda, perfeita. Senhor, havia algo lá que tinha forma redonda e era 4 vezes mais rápido do que meu super avião de combate a jato. E eu olhei para esses caras e eles realmente estavam falando sério. Não sei se por serem estilos nórdicos, loiros, bonitos, estariam certos, se fossem negros não estariam, né? Mas é o Trump, né, gente? A gente já sabe como a pessoa é, né? Aí ele continuou.
Eu sou um crente, ou seja, um believer, alguém que acredita nisso, e ele disse não. Provavelmente não posso dizer que sou. Mas eu me encontrei com pessoas sérias que dizem que há muitas coisas realmente estranhas que eles vêm voando por aí. Então o ex-presidente não brincou, dizendo que está... Então brincou, né? Dizendo que está mais despreocupado, né, com estrangeiros ilegais do que com alienígenas espaciais, né? Trump disse aos apresentadores do podcast: quando você diz alienígenas, eu digo eles são estrangeiros ilegais? Esses OVNIs podem ser ilegais, mas não queremos testá-los. Ele também disse que é constantemente questionado pelo público sobre alienígenas, incidentes lendários, como os avistamentos de OVNIs em 1947 em Roswell, Novo México. E aí ele disse: você não tem ideia de quantas vezes me fizeram essa pergunta. Em abril de 2020, durante o último ano da administração Trump, o Pentágono divulgou uma série de vídeos de pilotos militares envolvendo OVNIs, encontrando OVNIs. A divulgação foi seguida por mais um pacote de vídeos no ano seguinte. Bom, inclusive, né, esse é um período de eleição nos Estados Unidos, no final do ano, se vai eleger um novo presidente. Ele talvez seja um dos candidatos, não sabemos o que vai acontecer, né? Mas em relação aos OVNIs, não sei o que dizer sobre isso, né, gente? Isso é bom, se não é bom Trump para os Estados Unidos, mas o fato de que ele é sensível ao tema, né, pelo menos ele ouviu, ele provavelmente talvez tenha dito a maior parte do que ouviu sobre isso, mas, né, o resto a gente não confia no Trump. Mas falando nisso, agora há pouco também, né, nesse mesmo tempo, um jovem passeando com seu cachorro lá no Kentucky, nos Estados Unidos, avistou uma luz incomum nos céus, com um brilho muito forte em maio agora, né, desse ano, mês passado. Isso viralizou na internet, aparecendo também no Twitter, né, no Twitter, como diz o canal do Schwarz. Eu gostei dessa definição dele, ou X, né, e achei bem interessante esse avistamento em si. Não sei, pode ser uns dizem que era um drone, não sei o que, mas só para dar uma ilustrada para vocês o que anda surgindo de avistamentos OVNIs ultimamente pelo mundo, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Essa é a nossa segunda matéria. Vamos ver o que vocês acham. Está sendo analisado ainda, então não dá para a gente concluir muita coisa, mas vamos lá. Olhem bem aqui o que acontece. Olha aí. Uma luz bem estranha realmente. Esse vídeo dura cerca de quase 2 minutos. No início ele fica dessa forma. E aí ele apaga. E fica daquele jeito ali, né? Realmente muito estranho, né, gente? Vai aparecendo uma ou outra piscada dele, mas essa parte inicial foi a mais interessante, na verdade. Ele não vai passar mais disso, ele fica atrás das nuvens, né? Provavelmente ali. Por isso, como as nuvens elas são difusas, aquela luminosidade maior dele vai desaparecendo e fica só um pouquinho que a gente consegue enxergar ali, provavelmente, né? Não sabemos o que é. Alguns pode ser um avião, Paulo? Pode. Avião é difícil, né, gente? É mais fácil um drone, quem sabe, mas acima das nuvens, quer dizer, não temos como saber exatamente o que é. Mais adiante, se tivermos alguma explicação, eu retomo para vocês aqui em algum outro momento, né? Digamos assim. Essa é a nossa segunda notícia. A terceira notícia envolve essa pessoa aqui. Arquivos OVNI ultra secretos serão liberados até outubro de 2024. Quem que afirmou isso? Daniel Sheehan. Numa discussão esclarecedora no Freedom Pact Podcast, o advogado Daniel Sheehan
revelou informações críticas sobre os programas clandestinos de OVNIs no governo dos Estados Unidos, aqueles denunciados pelo David Grush, por exemplo. Conhecido por sua notável carreira jurídica envolvendo casos de alto perfil, como os papéis do Pentágono e Irã-Contra, Sheehan fornece uma perspectiva única e confiável sobre a iminente liberação de arquivos confidenciais de OVNI. No centro das revelações está o depoimento do coronel David Grush, perante o Comitê de Supervisão da Câmara. Grush, um ex-funcionário sênior do Escritório Nacional de Reconhecimento e do Centro de Inteligência Global, declarou sob juramento que os Estados Unidos estão em posse de uma espaçonave extraterrestre e restos biológicos não humanos. Suas credenciais, incluindo seu acesso a dados de satélite ultrasecretos e envolvimento na Força-Tarefa Especial de OVNIs do Pentágono, dão um peso significativo às suas declarações. Vamos mudar aqui a figura. Esse aqui é o texto original em inglês, que fala sobre esse assunto e que ele também colocou num vídeo essa questão aqui. O original saiu há poucos dias. O testemunho de Grush destacou 2 programas críticos, um programa de recuperação de acidentes com OVNIs e uma iniciativa de engenharia de retaguarda destinada a desenvolver sistemas de armas e propulsão a partir de tecnologia extraterrestre recuperada. Suas divulgações, aprovadas pelo Escritório de Revisão de Segurança de Pré-Publicação do Departamento de Defesa, ressaltam a autenticidade e a seriedade desses programas. Após o depoimento revelador de Grush, o Comitê de Inteligência do Senado tomou medidas decisivas ao aprovar por unanimidade um projeto de lei de 64 páginas. Esse projeto de lei reconhece o amplo conhecimento do governo dos Estados Unidos sobre OVNIs e inteligência não humana. Embora o projeto de lei tenha sido posteriormente condensado em 24 páginas, ele manteve disposições cruciais e foi sancionado pelo presidente Biden. A lei promulgada determina que todos os serviços militares, agências de inteligência e entidades do Departamento de Defesa dos Estados Unidos compilem e digitalizem todas as informações que possuem sobre OVNIs. Esse processo de coleta abrangente deve ser concluído até o dia 18 de outubro de 2024, por isso a afirmação do Daniel. A lei também determina que todas as informações com mais de 25 anos devem ser tornadas públicas, ou seja, o que vai implicar isso? Vai englobar incidentes históricos como Roswell, Aztec e o Project Blue Book. O Blue Book é o projeto Livro Azul, aquele do Hynek, marcando uma mudança significativa em direção à transparência. O prazo de outubro de 2024 para a liberação de arquivos ufológicos classificados como ultrasecretos representa um momento monumental na busca por transparência em relação a fenômenos extraterrestres. Durante décadas, entusiastas, pesquisadores de OVNI especularam sobre acobertamentos do governo em evidências ocultas. Essa divulgação obrigatória está pronta para fornecer acesso sem precedentes a informações que podem remodelar a compreensão pública da vida extraterrestre, o envolvimento do governo no estudo e gerenciamento de OVNIs. Bem que eu não sou muito esperançoso com isso. Eles sempre manipulam as coisas e o que vai vir geralmente não é 10% daquilo que pode ser o que eles têm. Sheehan enfatizou a importância desse marco legislativo, observando que apesar da decepção inicial com a redução da duração do projeto de lei, os dispositivos restantes são extraordinários em seu escopo e impacto. A lei exige que todas as agências relevantes informem seus arquivos relacionados aos OVNI, garantindo que a supervisão seja mantida e que o público tenha acesso a informações críticas. Será? À medida que o prazo de 18 de outubro se aproxima, a expectativa aumenta em torno da potencial liberação de arquivos ultrasecretos de OVNIs. As informações de Daniel Sheehan e as ações legislativas tomadas pelo Senado e pela Câmara ressaltam um movimento significativo em direção a uma maior transparência e conscientização política. A próxima revelação promete lançar luz sobre mistérios de longa data e fornecer uma imagem mais clara do conhecimento e tratamento do governo dos Estados Unidos sobre fenômenos extraterrestres, ou sei lá, se eles são interdimensionais é outra questão. E esse evento histórico está pronto para redefinir nossa compreensão dos OVNI, UFO, ACP, ou seja o que for,
e potencialmente desvendar verdades que foram escondidas por décadas. Pois é. E falando em verdades, gente, temos mais coisas acontecendo por aí. O Acre. Nos últimos dias ainda, nesse mês de junho, que nós estamos fazendo esse UFONews, surgiram alguns relatos vindos do interior do Acre, em regiões de aldeias indígenas, de que eles estariam vendo objetos por lá, estão com medo dos aldeões, os indígenas, e pensa que alguns pesquisadores estão se mandando para lá com equipamentos e tudo mais. Entre eles o Rony Vernet, que é um pesquisador bem conhecido do Brasil, que é engenheiro e tudo, né, que é mais técnico nas suas avaliações, então isso é muito bom, por um lado, né, e que promete daqui a pouco trazer mais informações sobre isso. Há muita especulação do que seriam esses olhos. Eu vou falando isso ao longo do tempo, porque eu quero apresentar aqui o que realmente tem sido visto por lá. Então eu vou aproveitar a página do Rony aqui. Tem alguns vídeos que estão rolando para tentar mostrar. Vou começar com um que ele apresenta na página dele aqui, né? Em que inclusive ele disse o seguinte, então eu vou traduzir o post dele, ele fez uma divulgação em inglês, né, desse material. Inclusive essa postagem inicial aqui é datada do dia 5 de junho, e ele diz ali o seguinte: notícias sobre casos recentes de OVNIs descendo sobre aldeias indígenas na Amazônia brasileira. Acabo de receber autorização da liderança indígena do povo Yawanawa para instalar equipamentos para monitorar a atividade OVNI ali, a fim de melhorar a qualidade das evidências coletadas, trazer sensação de segurança para eles e também aumentar a conscientização do governo brasileiro sobre esses incidentes. Aí ele está buscando recursos, né? Não sei se já conseguiu, para instalar lá câmeras bullet externas, câmera olho de peixe externa, câmeras térmicas que ajudam a definir a questão de temperatura, gravador de vídeo, antena Starlink, caderno, drone, né? Tanto que alguém quiser contribuir com ele, está aqui inclusive, né, o e-mail que deve ser o Pix que ele deve estar usando nesse sentido. Então fiquem à vontade aí quem quiser ajudar. Aí vamos ver aqui um exemplo de um dos vídeos que ele traz para que vocês possam ter uma ideia. Já tá filmando. Vou tentar diminuir esse áudio para ele não ficar muito forte para vocês aqui, né? Ali, a luz aparecendo. Tá vendo esse negócio aí, ó? Esse o pessoal tá vendo que é drone. Esse negócio aí, ó. Um bicho esquisito. Bom, aí, né? Óbvio que tem os comentários de vários tipos que aparecem lá na página dele, lá no X, né? No X dele. Vai explicando onde é que é isso, onde é que não é, né? Que essas coisas têm acontecido. E, bom, eu li essa parte do que pode estar acontecendo, né? Que a viagem está sendo planejada. Ele disse que os indígenas estão apreensivos e que seria nas aldeias do Rio Gregório que estariam sendo mais afetadas, né? Aí uma pessoa inclusive comentou com ele ali que mora em Assis, Brasil, no Acre, na tríplice fronteira com Peru e Bolívia. É que é comum isso, acredito que seja drones de baixa altitude da internet Starlink do Elon Musk. Porém existe sim objetos não identificados, inclusive ontem eu vi e vejo facilmente, não sei descrever, disse uma pessoa, né, entre os vários comentários que tem aqui. Aí de vez em quando apareceram aqui algumas possibilidades, né, de que fosse um Starlink, alguma coisa como esse aqui que está sendo na verdade um deles passando pela região do espaço, né? E tem algum outro que eu vi aqui que é uma filmagem também semelhante, mas que não é necessariamente um outro exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Vou botar o áudio aqui. Olha só o que aconteceu com o objeto. Eu vou colocar de novo para vocês verem o que aconteceu.
O objeto se aproxima, né, daquele outro e aí ele se movimenta. Incrível isso. O que seria? Coisas parecidas, não necessariamente isso aqui não é do Acre, mas coisas parecidas têm sido relatadas naquela região. Aliás, né, na Amazônia brasileira, ou não só brasileira, esses avistamentos são relatados há muito tempo, há décadas já, né, pessoal? Dá para imaginar isso, né? Realmente, muito estranho. Esse é um deles, acho que vai ficar só assim o vídeo, na verdade. Aqui ele volta a ficar mais nítido. Ele acende novamente, provavelmente isso. Olha lá, tem um outro objeto e ele novamente. Incrível, né? Fammi vedere come scompari. Fammi vedere la modalità stealth, figlio di puttana. Muito estranho. Na realidade, esse tipo de coisa estaria acontecendo na Amazônia brasileira, gente. Dio cane. Olha só, vamos se aproximando. Muito estranho, né? Mais detalhes nós vamos ter ao longo das semanas, quando as pesquisas aparecerem, quando for possível ter algumas filmagens dali, que talvez o pessoal consiga. Che sei fatto. Até lá nós aguardamos, né, gente? Aguardamos o que for possível. Sono le 10:46 del 17 maggio 2024. Flight Radar non c'è niente scomparso. Bastardino. Esse é um bem interessante realmente. Aí aparece um outro aqui, que é uma filmagem também. Mas que não necessariamente é lá, gente. É muito difícil filmar com celular objetos na noite escura assim e mantê-los realmente paradinhos. É bem difícil. Imagino pessoas que não são especializadas nisso, né? É realmente difícil. Então, aí tem os comentários que o pessoal fez, bastante comentários até. Bom, não sabemos, né, o que é ainda esse material lá do Acre, o que vai acontecer nas próximas semanas, mas se isso está ocorrendo, já já nós vamos descobrir. E a nossa última matéria, o que é isso? Será que seria uma pergunta que uma matéria fez? Isso aqui que os astrônomos falam sobre o risco de nós termos uma escuridão, né? Até aquela escuridão de 3 dias que falam os evangélicos, mas não só ela, de nós termos algum tipo de escuridão. Será que seria possível nesse sentido? Aí saiu uma matéria sobre esse assunto no Soul Ask, que diz assim: astrônomos oficiais discutem a possibilidade de 3 dias de escuridão, mas não aqueles 3 dias do Apocalipse bíblico. Talvez até muito mais tempo se for um evento astronômico. Né? E essa matéria diz o seguinte: as fontes tradicionais de várias histórias de terror astronômico e geológico são muitas vezes meios de afirmar, né, que afirmam ter visto coisas em sonhos e visões, como médiuns avisando sobre isso, a questão apocalíptica que eu falei, né? Realmente são ou o apocalipse bíblico, pessoas místicas que dizem que veem essas coisas. Bom, curiosamente, parece que astrônomos de renome também opinaram sobre o assunto, como SpaceWeather.com lançando um filme completo sobre um cenário hipotético de 3 dias de escuridão, ou de mais tempo, na verdade, eles nem especificam o tempo. Em termos gerais, os astrônomos explicam que a Terra, juntamente com todo o sistema solar, não está situada num meio interestelar puro, mas reside dentro de uma bolha criada pelo vento solar, conhecida como heliosfera. Na verdade, a nossa galáxia está longe de estar vazia, repleta de objetos como nuvens de gás interestelar e nuvens de poeira. A probabilidade do Sol encontrar tal nuvem é de aproximadamente 1 a 2%.
No caso de uma colisão com uma nuvem de gás ou poeira interestelar, as simulações sugerem que a heliosfera se contrairia para apenas 0,22 unidades astronômicas, um tamanho consideravelmente menor que a órbita de Mercúrio. Devido ao achatamento da heliosfera, a Terra estaria exposta ao aumento da radiação galáctica. Também começaria a receber bombardeios de átomos de hidrogênio e poeira da nuvem. Evidências de tais bombardeios foram descobertas nas camadas que contêm restos de Australopithecus, levando os astrônomos a considerarem isso como uma causa potencial para sua extinção e o subsequente salto evolutivo dos Australopithecus. É mesmo, Paulo? Sim, é uma possibilidade. Eu vou colocar um vídeo aqui, o vídeo está sem áudio, né, porque é só para mostrar isso que eu acabei descrevendo e eu vou continuar lendo a matéria para vocês. Enquanto isso, vocês vão vendo o que eles quiseram dizer com isso. Vou colocar aqui para vocês. É um vídeo de 2 minutos de duração, mas já diz alguma coisa para vocês. Vão acompanhando aí. Né? A extinção de australopitecídeos poderia ter sido devido a um aumento dramático na radiação cósmica, ou possivelmente os componentes da nuvem interestelar fria drasticamente afetaram o clima. Sabe-se que alterações climáticas causam a extinção de várias espécies. Né? O aspecto intrigante é que os astrônomos não conseguem observar diretamente uma nuvem de poeira cósmica no seu caminho. Ela se torna visível apenas à distância, como se fosse vista externamente. Além disso, é possível deduzir o momento de um encontro com tal nuvem através de estratos geológicos e depois traçar a trajetória do Sol para trás. Através desse método, é evidente que a Terra passou por uma nuvem de gás na constelação do Lince há milhões de anos. No entanto, determinar se estamos atualmente numa nuvem semelhante não é viável. O método mais confiável é implantar instrumentos dentro da órbita de Mercúrio, onde as condições da heliosfera são mais aparentes. Mesmo que sejamos atualmente dentro de uma nuvem interestelar, avaliar essa situação para além da órbita de Mercúrio é um desafio devido à nossa compreensão limitada do estado atual da heliosfera, com toda certeza. Né? E aí eles vão mostrando como ficaria a condição, né? Olha, vejam, a heliosfera totalmente achatada, a nuvem passando, né, interferindo em como seria o nosso mundo. Né? Então isso há milhões de anos também já teria acontecido, essa radiação toda vindo para a Terra, prejudicando, talvez causando mutações que acabam tendo efeito na evolução darwiniana das espécies aqui. Tudo isso tem que ser considerado, gente, não dá para desconsiderar, não. Né? O método mais confiável que então é implantar instrumentos dentro da órbita de Mercúrio, onde as condições da heliosfera são mais aparentes. Né? Mesmo que estejamos atualmente dentro, né, de uma nuvem desse tipo, né, fica difícil avaliar. Curiosamente, as missões para estudar o Sol aumentaram em frequência, com inúmeras agências espaciais lançando vários satélites. Essa tendência pode indicar que a NASA possui conhecimento adicional. Por exemplo, existe a hipótese de que estamos à beira de uma enorme nuvem interestelar na constelação de Leão. Se for esse o caso, a nossa jornada através dela poderá conter outros eventos inesperados, como um período de escuridão causado por uma densa camada de poeira cósmica. E aí, né, criticando o artigo que fala de 3 dias de escuridão, acho que não seriam 3 dias comuns, né? Seria muito tempo até passar por essa nuvem. Então não tem a ver com essa visão apocalíptica, não. Mas é algo preocupante da mesma forma, né, gente? Então essas eram as notícias que eu tinha para hoje, né, para a gente avaliar a situação do ser humano na Terra. Podemos vir a ter arquivos abertos em outubro, isso vai ser relevante, provavelmente. Né? Quem sabe algum anúncio ainda no campo da astrobiologia, da exobiologia, de micróbios em algum lugar, bactérias, seja em Marte, Titã, alguma lua que está investigando, está tudo meio junto, assim, sabe? Então eu acho que nós temos essa possibilidade muito, muito, muito em breve, gente. Não desconsiderem essa possibilidade, ok? E aí, a qualquer momento, pode aparecer mais uma edição de UFO News para que vocês tenham essa informação adequada para vocês, ok? Muito bem, era isso que eu tinha para vocês hoje e até o próximo UFO News, pessoal.